Oi, gente! Tudo bem? Eu tô muito irritada, porque essa é a 6ª vez que eu gravo esse vídeo e sempre dá alguma coisa errada, tipo, de verdade, eu tô muito irritada. Então, se não funcionar, eu juro que eu vou quebrar o meu celular, eu não sei. Não vou quebrar meu celular, porque ele é meu xodó, mas, tipo, por favor, funciona. Enfim, eu perguntei no Twitter o que vocês queriam ver e foi quase unânime. Todo mundo dizendo que queria indicação de livros. Então aqui estou. Só vou avisando que sempre que eu começo a gravar, começa a chover. Não sei se vocês já perceberam isso. Então lá fora tá caindo o mundo. Então já vai, tipo, dar trovão e tal. Então, é isso. Eu vou começar esse vídeo com a minha atual série de livros favorita, que é Trono de Vidro. Inclusive, eu tenho o primeiro livro aqui. Lindíssimo em inglês, porque eu não tenho a versão em português ainda. Tô tentando comprar. Só falta alguém pra trazer pra cá. Bom, tecnicamente esse não é o primeiro livro, porque de acordo com a Sarah J. Maas, que é a própria escritora, o primeiro livro seria Lâmina da Assassina, que foi Ai, tem um mosquito aqui. Que foi o livro que eu comecei, foi o primeiro livro que eu li dessa série, e é simplesmente incrível e te ajuda muito a entender a história melhor, entendeu? Mesmo que tenha sido lançado depois desse livro. Bom, tudo bem. A história desse livro é fantasia e etc. E esse livro, a personagem principal é a Celaena Sardothien, não sei pronunciar o nome dela. Por quê? Porque a Sarah J. Maas só tem personagem com nome difícil. Eu não sei pronunciar os nomes, eu tento, mas eu não consigo. Ela tem até um guia de pronúncia e tal, mas simplesmente não dá. Eu vou tentar, mas já aviso que eu não consigo. Enfim, a Celaena, ela é uma assassina. Ela ficou 1 ano presa em um lugar onde ela teve que fazer trabalho forçado, etc. Pá. E aí, depois de 1 ano passado lá, sofrendo, etc., sendo torturada e pá, blá, 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 o príncipe herdeiro de Adarlan, que é o reino onde ela vive, aparece e fala assim: ei, eu tenho uma proposta. Você vem comigo e é minha candidata pra um torneio que meu pai tá fazendo, que o rei de Adarlan tá fazendo, porque ele tá procurando um campeão e etc. E eu quero que seja você minha candidata. E em troca você sai daqui e depois de uns, sei lá, 4, 5 anos você vai estar livre pra fazer o que você quiser. Aí ela considera e sejamos coerentes, né? Entre ficar lá e morrer e virar assassina do rei e ter a liberdade depois, a escolha é óbvia, né? Enfim, ela foi com o príncipe e tal. E aí, quando ela chega lá, tem a competição. E durante a competição, coisas estranhas começam a acontecer. E aí é que entra a fantasia e etc. E aí essas coisas estranhas acabam deixando todo mundo em perigo e etc. E se liga um pouco com o passado dela, que a gente não conhece. Enfim, não vou falar muito mais do que isso, porque senão começa a dar spoiler. Eu realmente não tô afim de dar spoiler, porque esse livro é perfeito. E, aliás, sinceramente, não pesquisem nada. Nada sobre essa série de livros quando vocês começarem a ler. Porque senão vocês vão ganhar muito spoiler. De verdade. Eu não ganhei nenhum. Tipo, não, mentira. Eu ganhei uns 3, assim, porque eu comecei a ler esse ano. E... sinceramente, num próximo vídeo, que eu vou falar só de Trono de Vidro, etc., eu vou falar pra vocês quais palavras vocês têm que silenciar no Twitter, quais personagens vocês não podem pesquisar sobre de maneira alguma, porque senão vocês vão levar muito spoiler. Porque, é sério, essa série de livros é simplesmente absurdo o número de spoilers. Tipo, tudo pode ser um spoiler, é sério. E é isso. Leiam porque é perfeita. A narrativa é em terceira pessoa, o que faz com que muita gente desista de ler. Mas eu nunca tive problema com ler em terceira pessoa. Ler em terceira ou primeira pessoa, pra mim tanto faz. Gosto de ler de qualquer jeito. Mas eu tinha uma amiga que ela não gostava. Ela tinha um certo preconceito com terceira pessoa. E ela ficava tipo, não, livro em terceira pessoa é chato, não sei o que, eu não vou ler e pá. Não, lê que você vai gostar, não sei o que. Ela leu e ela realmente se apaixonou por esse livro. É impossível não gostar. Eu não conheço ninguém que tenha lido e não tenha gostado, sinceramente. E aí, ela se apaixonou por esse livro e tal. Então, sinceramente, recomendo pra todo mundo.
Claro que assim, recomendo pra gente que tenha mais de 14, 15 anos, porque tem umas coisas que acontecem que são, tipo, meio pesadas pra criança e tal, então realmente eu não recomendo. Mas se você tá procurando um young adult, que é fantasia, esse com certeza é sucesso, é perfeito, é muito bom. O próximo livro que eu vou recomendar é esse aqui. Se chama Legend, da Mary Lou. E é uma ficção, não é fantasia, mas é ficção. E basicamente assim, se passa em um futuro meio que pós-apocalíptico, acho que a gente pode colocar dessa forma, em que os Estados Unidos foi dividido em duas partes, as colônias e a república. As colônias a gente não, sei lá, não são importantes agora, a gente vai focar na república. A república, ela tem um sistema que é meio complicado, que é tipo, quando a criança faz 10 anos, ela é obrigada a fazer uma prova, não tipo prova de matéria, mas tipo prova física, prova, sabe, intelectual, etc. E aí, dependendo do resultado nessa prova, a vida dessa criança a partir daquele momento vai ser meio que decidida, coloquemos assim. Então, por exemplo, o máximo de pontos que você pode ganhar nessa prova é 1.500. Só que é muito raro alguém conseguir 1.500. As pessoas que conseguem são chamadas de prodígios. Que inclusive é o caso de uma das principais, mas eu vou chegar lá. Então assim, quanto mais perto de 1.500 você conseguir, melhor vai ser a sua vida. Você vai viver no luxo, você vai estudar e treinar pra virar um guarda, um coronel, sei lá, qualquer coisa da república, e você vai viver bem, você vai ter dinheiro e tal. Se você for mal, dependendo do quão mal você for, você ainda consegue, tipo, um emprego mediano que, tipo, não ganha tão bem, mas também não vive mal, entende? Vive no limite. E se você for mal na prova, você vai viver na pobreza, você vai ter que trabalhar nas fábricas, etc. E vai viver pobre. E aí, uma das personagens principais é a June E. Paris. E ela é uma prodígio, ela tirou 1.500 na prova. E ela tem 15 anos, acho. E ela pulou a escola e tal, se foi direto pra faculdade, e ela estuda, e ela tá treinando pra virar capitã e etc. Capitã da guarda lá e etc. E ela gosta do que ela faz, ela gosta da república e tal, ela é bem tratada, ela é favoritinha da república e tal. E a vida dela é legal e tal. Ela foi criada pelo irmão, porque os pais dela morreram quando ela era mais nova. E... Perdão. E ela, sei lá, ela gosta da vida dela. Enquanto isso, do outro lado da moeda, tem o Day, que é o criminoso mais procurado da República. Não porque ele é perigoso e tal, mas porque ninguém sabe quem ele é. Então, tipo, conhecem o nome, né, que é um apelido no caso. Conhecem, tipo, sabem que ele é responsável por certos crimes, mas não sabem quais, entendeu? Tipo, e sabem que ele é um criminoso, entre aspas. Mas não sabem a aparência, não sabem a idade, não sabem de onde ele é e etc. Então ele acaba sendo o criminoso mais procurado da República e não necessariamente mais famoso, mas, tipo, mais procurado. E aí acontece uma coisa no livro, alguém importante morre, e aí a June, por ser uma prodígio, acaba sendo escolhida pra ir atrás do Day, porque eles estão achando que o Day foi responsável pela tal morte e tal. Só que o Day não mata ninguém, essa é a verdade. Enfim, e aí a June vai atrás dele, sendo a prodígio, incrível que ela é, né? E acaba rolando um romance entre os dois, que eu não vou entrar muito dentro, porque senão vou dar spoiler. Esse livro é uma trilogia, é Legend, Prodigy e Champion. O final dos livros acaba com você, mas são sensacionais. A narrativa é em primeira pessoa, então, pra quem tem frescura, que nem minha amiga, primeira pessoa, galera. E eu adoro esse livro, é muito, muito, muito bom. E a Mary Lou é uma escritora incrível, tanto que o próximo livro que eu vou recomendar também é dela. E eu acho que qualquer um vai gostar, sabe? Tipo, eu adorei esse livro. O próximo livro é esse aqui,
Jovens de Elite, também da Mary Lou. Só que esse é fantasia, enquanto o outro era ficção, esse é fantasia. Esse livro fala sobre a Adelina, que é uma adolescente de, sei lá, acho que 16 anos, não tenho certeza. E ela mora num reino, meio que tipo, num reino mais antigo, numa época mais antiga e tal, em que tem uma praga, no caso, uma febre de sangue, se espalhando por aí e matando várias pessoas. Só que as pessoas que não morrem por causa da febre, elas acabam sendo mutadas por ela, entendeu? Então elas ganham marcas, elas ficam marcadas de algum jeito, seja tipo o cabelo muda, o olho muda, aparece cicatriz, a pele muda, sei lá. Mas mudam, tem uma mutação. E elas ganham poderes na maioria das vezes. Quer dizer, não na maioria. Algumas vezes eles ganham poderes. As pessoas que ficam com a febre, pegam a febre e sobrevivem e ficam marcadas e não têm poderes, são vistas como aberrações, etc. São mal vistas pela sociedade, tanto que muitas são, tipo, desertadas da família, sei lá. E as pessoas que pegam a febre, sobrevivem, ficam marcadas e ganham poderes, são chamados de jovens de elite. Esses são muito temidos mesmo pelo governo. E aí, eu não vou nem entrar muito no assunto do governo, porque tem muito spoiler que eu posso dar, então não vou. Mas aí, a Adelina, ela pegou a febre, teve a febre e tal, e ela tem o cabelo prateado e tem um olho com uma cicatriz e tal. E ela é vista como feia, embora ela não seja feia, e etc, e blá, 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 blá. E aí, ela acaba descobrindo que ela tem poderes, que eu não vou entrar muito no assunto, porque tem muito spoiler. Eu não vou falar que poderes ela tem, vocês vão ter que descobrir. E o pai dela queria porque queria vender ela em casamento, vender a mão dela em casamento pra alguém. Mas não conseguia, porque ela era marcada, etc. E aí ela resolve que, tipo, ela não quer isso pra ela e ela foge. Nisso que ela foge, ela acaba conhecendo algumas pessoas que também são jovens de elite, que ensinam ela como controlar os poderes, ensinam algumas coisas pra ela e tal. E acontece uma confusão lá, que eu não vou falar o que acontece, e a história vai se desenvolvendo a partir daí. Também é uma trilogia, Jovens de Elite, Sociedade da Rosa e acho que é Estrela da Meia-Noite, mas eu não tenho certeza. E é muito boa. Os livros são incríveis e eu recomendo muito, e é isso. Leiam, é perfeito. O próximo livro que eu vou recomendar também não é tão famoso, que é Ash Princess. Em português é Princesa das Cinzas, que conta a história da Theo. Eu não vou falar o nome, Theodosia, eu não sei falar o nome dela. Theo. Ela era a princesa herdeira de um reino muito próspero e etc. E a mãe dela era a rainha do fogo, entre aspas, porque ela tinha poderes de fogo e tal, era conhecida assim. E aí esse reino foi invadido por um outro reino e mataram a rainha, mataram um monte de gente e tal, tomaram o povo escravizado. E a Theodosia era neném. Não era neném, mas era tipo criança, sabe? E aí ela foi tomada como escrava. Não como escrava, mas tipo como prisioneira do Kaiser lá. Eles chamam de Kaiser o rei, tá? E aí ela foi nomeada como Princesa das Cinzas, como um título de humilhação. E ela é torturada às vezes, tipo, ela é usada como um símbolo de uma nação caída pro povo dela, entendeu? E aí ela vive com a família real no palácio e tal, e ela atende a bailes, e aí ela é vista como alguém que... Sabe, ela é lady, mas ela não é dona de nada e tal. E aí ela sonha em fugir dali, mas ela, tipo, ninguém nunca vai lá e invade pra ajudar ela. E aí ela acaba descobrindo como que tá a situação do reino dela. Tudo bem que assim, tá, ela sabia que o povo dela tinha virado escravo e tal, mas ela não sabia o quão grave estava. E aí ela acaba descobrindo que, eles são
fazem trabalho forçado, são escravos, aconteceram outras coisas mais pesadas com eles, etc. E ela resolve que basta. Aí chega um povo querendo ajudar ela a escapar e ela topa. Só que nisso que ela topa, ela fala assim, não, eu topo fugir, mas eu quero ajudar o meu reino. Então assim, eu não vou entrar em mais detalhes porque senão vai ser muito spoiler. Mas, cara, a proposta é muito boa, muito boa. É em primeira pessoa. É em primeira pessoa. E, cara, a personagem principal é muito forte, muito forte. Ela é um ícone. E eu não vou falar muita coisa pra não dar muito spoiler, mas assim, eu tenho quase certeza que vocês vão gostar. É fantasia, tem poderes e tal, que eu não vou entrar em muito mérito, porque senão tem spoiler. Mas, enfim, leiam. Próximo livro, aproveitando que estamos falando de fantasia, poderes e monarquia, só podia ser Rainha Vermelha. Um dos meus queridinhos. Todos são aqui, né, no caso. Rainha Vermelha é sobre uma sociedade, também pós-apocalíptica, teoricamente, em que existem dois tipos sanguíneos. Os vermelhos e os prateados. As pessoas de sangue vermelho não têm poderes, elas são, tipo, normais, meros mortais que nem nós, entendeu? E aí elas são de classes inferiores, elas trabalham, elas meio que trabalham pros prateados, etc. E os prateados têm poderes, uns controlam fogo, água, não sei o que, tem vários tipos de poderes. E aí eles são a nobreza e a monarquia. A personagem principal nesse livro é a Mare. Eu ia tentar falar o sobrenome dela, mas eu não sei falar, então Mare. Ou Mari, como chamam, eu não sei. Eu falo Mare. Ela é vermelha e ela acaba descobrindo que ela tem poderes, o que não faz o menor sentido, porque ninguém nunca tinha ouvido falar disso e tal. E ela acaba descobrindo isso por acidente, no meio de um negócio que não podia acontecer. E aí a família real decide que ela é perigosa, então que ela tem que ser meio que controlada. Então eles pegam e falam assim, não, você vai ficar com a gente agora. Então ela é meio que obrigada a ficar entre os prateados e aprender um pouco mais sobre os poderes. Só que ela tem que esconder que ela é vermelha. Ela não pode contar que ela é vermelha, porque senão ia virar uma zona. E aí ela recebe um título, porque assim, aqui nesse livro são divididos em casas, em famílias. E aí dá um título pra ela de uma casa que foi tombada muito tempo atrás e tal. E ela tem que aprender a conviver na sociedade prateada. Eu não posso falar muito mais sobre isso, sobre o livro, porque senão eu vou dar muito spoiler pra vocês. Pausinha pra água. Enfim, nesse livro falam muito de política. Tem umas frases que, assim, se eu pudesse eu saia tatuando no meu corpo inteiro, na minha testa, sei lá. E tem um dos meus vilões favoritos, tipo, na vida. Quem já leu sabe de quem eu tô falando. Eu não vou citar nomes porque é muito complicado. Mas nessa série de livros tem o meu vilão favorito. Não o favorito, mas um dos meus vilões favoritos. São 5 livros no total. Eu não li o 5º, mas eu ouvi falar super bem também. O que eu acredito, porque a Victoria Aveyard é perfeita. E, cara, é em primeira pessoa narrativa. E todo mundo que já leu, que eu conheço, gostou. Então, de novo, super recomendo. Bom, esse próximo livro, como vocês já devem ter notado, eu tô mostrando os primeiros livros de cada série de livros que eu tô indicando. Só que essa série eu emprestei o primeiro livro pra mãe da minha amiga e ela não me devolveu até hoje. Vontade de ir lá cobrar, mas tudo bem. Então eu vou mostrar o segundo livro da série, que é Corte de Névoa e Fúria. O primeiro livro é Corte de Espinhos e Rosas. Essa com certeza é a minha segunda série de livros favorita, sem dúvida alguma, até porque qualquer coisa que a Sarah J. Maas faz, eu tô aqui pra, sabe, endeusar, entendeu? E o primeiro livro, Corte de Espinhos e Rosas, fala sobre
é fantasia, é young adult, inclusive eu só recomendo se você tiver mais de 15 anos. O primeiro livro fala sobre uma mortal, que é a Feyre, ou como muitas pessoas falam, Feyre. Eu falo como a Sarah fala, Feyre. Ela é uma mortal que ela vive no reino mortal, porque tem 2 reinos, o reino mortal e o reino dos feéricos. E aí ela vive no reino mortal e a família dela tinha muito dinheiro, mas perdeu, ficou pobre. Então ela caça, ela faz tudo pra conseguir manter a família viva. E aí ela começa com ela na floresta caçando. E aí ela caça, pá, não sei o quê. E aí ela encontra um lobo. E nesse mundo que ela vive, existem os seres poderosos, que são os feéricos. E aí, dentro desses feéricos, tem algumas categorias, mas eu não vou entrar no mérito. Porque é mó rolê e tem outras coisas pra falar aqui. Mas enfim, tem os feéricos. Aí alguns feéricos podem se transformar em animais. E aí ela encontra com um lobo que ela acha que é um feérico. Aí ela vai e ela, tipo, mesmo assim ela vai e mata o lobo. E ela leva a pele do lobo e vende lá e ganha dinheiro, pá, nós. Aí, um tempo depois, uma besta aparece, tipo, na porta dela e fala assim, você tirou uma vida, agora você vai ter que pagar com a sua. E aí, ela é levada até aquele reino dos feéricos, que é Prythian, e ela é obrigada a viver lá pro resto da vida. Enfim, aí tem um romance e tal, que eu não vou entrar no detalhe, etc. E só que nesse lugar tem uma praga que tá, tipo, acabando com a vida dos feéricos. E aí a Feyre, ela tá tentando descobrir que praga é essa, não sei o que, mas nada faz sentido e tal. E eu não vou falar mais que isso, porque senão eu vou dar muito spoiler pra vocês. Mas eu só vou deixar claro que pra mim, minha opinião, esse aqui é o melhor, tá? E... nossa senhora. Essa série de livros tem meus machos literários favoritos. Eu tô falando sério. Não vou falar quem são, porque senão eu vou dar alguns spoilers pra vocês, eu não tô afim. Mas, nossa senhora, só de pensar eu já... ai, maravilhosos. Enfim, eu recomendo muito, porque eu sou completamente apaixonada por essa série de livros. E, de novo, a maioria das pessoas que eu conheço... não, a maioria não. Todas as pessoas que eu conheço que leram essa série de livros se apaixonaram. Então tem romance, tem fantasia, tem um monte de coisa. Tem conflitos, tem vilões sensacionais. Então, assim, leiam porque é incrível. A próxima... bom... eu ia falar um livro agora, mas eu vou deixar por último. Porque aí eu vou entrar num autor específico e eu vou ser bem chata sobre ele, porque ele é um reizinho, entendeu? Mas tudo bem. Não, mentira. Eu vou entrar assim. Percy Jackson. Acho que assim, todo mundo na Sociedade Bookstan já ouviu falar de Percy Jackson pelo menos uma vez na vida. E se vocês querem a minha opinião, super merecido, tá? Porque essa série de livros é maravilhosa. Ladrão de Raios, que é o primeiro livro, foi o livro que meio que me fez entrar pra Sociedade Bookstan e que me fez realmente me apaixonar pela leitura. Não que eu já não gostasse, eu gostava antes, mas tipo, esse livro foi literalmente um divisor de água, sabe? A partir dele, eu resolvi que eu amava ler e que eu queria ler mais e mais e mais e mais. Então, tem uma carga emocional enorme pra mim. Fala sobre um semideus, filho de Poseidon, que não sabe o que é semideus. Ele tem 12 anos, ele mora no reino mortal e etc. E aí fala como ele descobre que ele é semideus e como ele vai pro acampamento Meio-Sangue, que é o lugar onde os semideuses ficam. E aí, conforme o livro vai passando, tem um conflito que acusam... bom, como o nome já diz, ladrão de raios. Zeus acusa ele de ter roubado o raio mestre dele e fala que, você tem tantos dias pra me resolver, então vai ter o apocalipse. Não apocalipse, mas tipo, vai dar uma merda lá, entendeu? E aí,
Esse primeiro livro gira em torno disso. Tem vários deuses que aparecem pra ajudar, pra atrapalhar, e criaturas mitológicas, e monstros, etc, e blá, 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 blá. E tem personagens perfeitos, entendeu? Porque, assim, o Rick Riordan, como eu falei antes, é um reizinho. Reizinho. Ele tem uma diversidade de personagens incríveis. A escrita dele é perfeita, é em primeira pessoa. E ele mistura mitologia com coisas atuais, entre aspas. E, cara, disso tudo só sai uma coisa super interessante. Uma história que te envolve muito. Uma história que te envolve muito e te deixa muito interessado e tal. E, sinceramente, eu sou apaixonada. Tipo, eu recomendo isso pra todas as idades. Eu li quando eu tinha uns 11, 12 anos. E foi a época que eu mais me identifiquei com a história, eu acho. Mas hoje em dia, com 16 anos, eu releio e, tipo, eu vejo outros aspectos que eu não tinha visto antes. Então eu continuo me identificando. Então é um livro que eu recomendo pra criança, pra adolescente, pra adulto, pra velho, pra qualquer um. Esse livro é perfeito e merece todo o reconhecimento do mundo. Aproveitando que estamos falando de Rick Riordan, Pirâmide Vermelha. Muita gente conhece Percy Jackson, mas pouquíssimas pessoas conhecem Crônicas de Skane, que é outro livro do Rick Riordan. Enquanto Percy Jackson fala de mitologia grega, Pirâmide Vermelha fala sobre mitologia egípcia. E os principais são dois irmãos, a Sadie Kane e o Carter Kane. A vida toda deles, eles foram, sei lá, adolescentes normais, cresceram no mundo atual e tal. E o pai deles era professor de história, se não me engano. Não tenho certeza, faz muito tempo que eu não releio. Inclusive eu preciso reler. Só que eu tô sem tempo e com um monte de livro pra ler. O pai deles era professor de história, acho. Ele trabalhava no museu. E aí, quando o pai deles desaparece, eles se veem numa situação em que eles precisam ir atrás e descobrir um pouco mais e tal. E aí que entra a mitologia egípcia. Eu não vou falar como eles acabam descobrindo isso, eu não vou falar por quê. Porque senão eu vou dar spoiler, eu não tô afim de dar spoiler, entendeu? Eu não gosto de dar spoiler, eu vou contar um básico da história, se vocês veem se gostam, e vocês leem. Só que, sinceramente, se vocês querem a minha opinião, esse livro é tudo de bom. Você consegue se identificar com os personagens, você consegue... De novo, como eu já falei, o Rick Riordan é o rei da diversidade. Então você pega esse livro, você tem vários tipos de personagens diferentes, várias etnias, várias sexualidades, várias, sei lá, tudo, entendeu? E você se identifica com alguns personagens. Inclusive, a Sadie, ela é uma das minhas favoritas, uma das minhas personagens femininas favoritas, que, sinceramente, eu acho que ela não tem o reconhecimento que ela merece, porque eu me identifico muito com ela. Ela é uma personagem que, tipo, é bem atual e ao mesmo tempo é super forte. E... enfim. E também tem os bofs aqui que... Nossa senhora. Mas é isso, galera. Ainda falando de Rick Riordan, eu tô nas minhas últimas 2 indicações. E as 2 vão ser do Rick Riordan. Provações de Apolo. Esse é o primeiro livro, que é o Oráculo Oculto. E essa série de livros do Rick Riordan falam sobre o deus Apolo, que ele fez alguma besteira, que eu não vou falar qual foi. E Zeus, como castigo, transformou ele em mortal. E aí ele passa por toda a situação de ter virado mortal, de querer a vida imortal de volta, de querer saber como que ele vai fazer pra conseguir voltar pro Olimpo. E ele passa por toda a situação de, ai meu Deus, o que eu faço agora? Entendeu? E aí ele sai em uma missão e acontece um monte de coisa que eu não posso falar pra vocês, porque senão é spoiler. E, cara, sinceramente, eu acho muito engraçado. Porque Apolo é realmente um dos meus deuses favoritos. Sem querer pagar pau pra nenhum. E é muito engraçado. Porque Apolo é aquele, tipo, convencido, eu sou perfeito e não sei o quê. E aí ele tá no corpo humano agora e ele tá tipo, meu Deus do céu, eu quero meu corpo imortal de volta, minha vida imortal, alguém me devolve. Entendeu? E aí é muito engraçado ele se adaptando a essa nova realidade
e ele tentando de todas as maneiras voltar pro Olimpo, e outras coisas acontecem e tal. Pra quem leu Percy Jackson, mas não leu isso ainda, vários personagens que aparecem em Percy Jackson aparecem aqui também. Inclusive, sinceramente, tem um chip aqui que não tinha em Percy Jackson, quer dizer, foi relativamente mencionado, mas tem coisas que acontecem em Provações de Apollo que não acontecem em Percy Jackson com os personagens de Percy Jackson, e é incrível, leiam. É isso. Só isso que eu tenho pra dizer. E como eu já disse antes, Rick Riordan, reizinho da diversidade. Eu preciso ficar repetindo isso, porque realmente eu preciso dar o devido crédito a ele, porque que diversidade, meus amigos. Tem até personagem brasileiro aqui pra vocês terem uma noção, entendeu? Muito legal. E a minha última recomendação, senhoras e senhores, também do Rick Riordan, é Magnus Chase. Magnus Chase, enquanto os outros falavam de mitologia grega, egípcia, etc., esse aqui fala de mitologia nórdica, que é uma mitologia que não tem a... como é que eu digo? Não tem o reconhecimento que merece. Magnus Chase, se vocês leram Percy Jackson, vocês estão reconhecendo o sobrenome, é primo da Annabeth Chase, e ele mora na rua, porque ele fugiu de casa, e ele acaba se envolvendo com os deuses da mitologia nórdica, que eu não vou falar como, porque senão é spoiler. E ele descobre alguns segredos sobre o passado dele, sobre a família dele, etc. E ele acaba encontrando uma missão, meio que pra salvar o mundo, podemos colocar dessa forma. E ele, sei lá, não sei o que mais falar sem dar spoiler. Também em primeira pessoa, tá, galera? E eu gostei muito desse livro, principalmente porque eu não conhecia nada da mitologia nórdica, então foi um aprendizado enorme. A diversidade nesse livro também é enorme, porque já falei, e vou repetir pela, sei lá, 5ª vez. Rick Riordan, reizinho da diversidade. É isso. E, eu não sei mais o que falar sobre isso, sobre o livro, porque não tô afim de dar spoiler. Tem muita coisa nesse livro que eu posso dar spoiler, então eu vou tentar evitar. Mas, de novo, todo mundo que leu, que eu conheço, gostou. Então, por isso que eu tô recomendando pra vocês. É isso, meus amores. Essa foi as indicações de hoje. Me perdoem a minha voz, meu nariz, etc. Porque eu tô me recuperando de um resfriado que eu peguei. Que, inclusive, me matou, sinceramente. E se vocês quiserem mais indicações, bota nos comentários. Se vocês tiverem alguns livros pra indicar, bota nos comentários. Se vocês leram algum desses livros e gostaram ou não gostaram, comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, se vocês leram e não gostaram, por que vocês não gostaram. Vamos tentar evitar spoiler, porque eu sei que muita gente lê os comentários. Mas se vocês quiserem soltar um spoiler aqui ou ali também, quem sou eu pra impedir, né? E enfim, eu espero que vocês saiam desse vídeo com alguma das recomendações que tem interessado e estejam na sua listinha de ler. E se não, vai ter mais, eu espero. E também, se vocês quiserem me indicar livros, fiquem à vontade. Eu já tenho uma listinha de livros pra ler maior do que, sei lá, a minha vida. Mas se vocês quiserem recomendar, fiquem à vontade. E é isso. As redes sociais vão estar aqui embaixo, na descrição. E obrigada por assistirem. Um beijo.